Bom, saudações a todos. Bom, a ideia aqui é fazer um vídeo, a gente trocar uma ideia sobre CST. Claro que CST, gente, a gente precisa entender isso aqui um pouco melhor. Eu fiz uma tabela aqui e vou mostrar a vocês porque a maioria de vocês atua em empresas que estão enquadradas no Simples. Então, dá uma pesquisa no Google aqui rapidamente, dá um Googleit aqui. Vamos botar isso aqui, ó, CSOSN, para a gente entender a diferença de uma situação e outra. Vai ser legal a gente pegar um site qualquer aqui que mostre essa tabela CSOSN e aí vai dar para a gente entender bastante o que pode estar acontecendo aqui. Vamos pegar essa tabela aqui em PDF e eu preciso comentar com vocês sobre CST, mas a maioria de vocês atua no comércio e esse comércio é uma empresa enquadrada no Simples. Então a gente vai estar dando uma olhada aqui, ó, me perdoe aí Central Contabilidade, tá? Tá usando esse texto aqui, sem o consentimento de vocês, mas a ideia era pegar aqui o assunto que abordado aqui, que é bem típico aí do momento, né? Brilhante trabalho de vocês e a disponibilidade de colocar isso aqui online, tá? Perdoem aí se houver algum problema quanto a direitos autorais e tal, a gente vai estar revisando isso aí. Bom, vocês estão olhando aqui o Código de Administração Tributária, eu havia postado aqui, então vamos falar do CST primeiro que está postado aqui, no Lightshot. E aqui você observa o seguinte, a primeira coisa que você precisa destacar é o seguinte, quando eu tenho um código de situação tributária com 3 dígitos, a empresa ela não está enquadrada no Simples Nacional, ou essa informação é apenas para servir ao... tem um amigo falando comigo, depois eu respondo. Apenas para servir as alíquotas que serão aplicadas no ECF, tá? Então, mesmo não sendo um código de situação tributária do Simples, as impressoras de cupom fiscal convencionais usam o CST para aplicar lá na memória fiscal do equipamento, né, a gravação dos registros tributários. Então, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu tenho que entender que o primeiro dígito, 0, 1 e 2, tá? Na CST só existiam esses, 0, 1 e 2, só existem esses, né? Ou a mercadoria é 0, ou ela é 1, ou ela é 2. De repente tem até outros, como você pode ver aqui, ó, tá vendo? Passaram a existir outros, tá? Mas em geral, na maioria das vezes, nós só trabalhávamos com esses aqui. Passaram a existir outros, ó, 0, 1, 2, 3, 4, tá ok? Em seguida 5, 6 e 7. O primeiro dígito, ele declara informações sobre a origem da mercadoria. Então, 0, ela é mercadoria nacional, com exceção das que são indicadas no 3 e no 5. 1, a mercadoria é estrangeira, e a pessoa que está praticando uma situação tributária que comece com 1, preste atenção nisso aqui, tá? Ela vai ter que ter lá a documentação de importação. Por quê? Porque ela está dizendo que ela importou o produto diretamente. A mercadoria não é nacional. A mercadoria é adquirida fora do país e ela foi a empresa responsável por trazer esse produto para o país. Tá? Atento a isso aqui. 2, a mercadoria é estrangeira, só que a pessoa que está usando o 2 como início, ela está dizendo, a empresa que está usando o 2 como código de origem, ela está dizendo que a mercadoria é estrangeira, mas ela não tem a responsabilidade da documentação de importação. Ela adquiriu dentro do seu território essa mercadoria. Tá? O 3 é nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40%. É aquele produto que, para ser produzido, ele se utilizou de matéria-prima ou partes, né, de sua composição, continha ou contém produtos que precisaram ser importados e a quantidade desses produtos é superior a 40%, né, de toda a sua estrutura de produção. 4, a mercadoria nacional,
cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos, que tratam aí, tem um decreto-lei e tal. 5, mercadoria nacional, mas tem um conteúdo de importação diferente daquela que está no item 3. É inferior ou igual a 40%. Tá? 6, estrangeira, importação direta sem similar nacional. Aí tem uma lista de resolução para essas mercadorias na Câmara de Comércio Exterior. Comércio de exportação, se não me engano, alguma coisa assim. A 7, ela é estrangeira, dica do mercado interno, mesma coisa, sem similar nacional e consta na resolução CAMEX. Beleza. Bom, isso aqui é a origem. Como é que eu transformo a origem? Aonde é que eu transformo a origem? Bom, eu começo a entender a origem assim. Ó. O que é zero vai continuar zero. Produto é nacional, continua nacional. O que é 1 e eu não sou importador direto, vai virar 2. Eu tenho que dizer, né, no Código de Licença Tributária que a minha mercadoria, aquela que eu estou comercializando, ela é estrangeira. Você não pode nacionalizar uma mercadoria, vamos dizer assim. E ela foi adquirida pela minha empresa ou pela empresa do seu cliente, tá, dentro do território nacional. Ele está dizendo que não é dele a responsabilidade pela documentação de importação. Essa documentação estaria com quem emitiu a nota fiscal de compra para a empresa que eu estou configurando ou para a minha empresa. Tá? Então, onde tiver 1 na minha empresa e eu não sou importador direto, vai virar 2, obviamente. Tá? 3, ela vai continuar como 3 mesmo, você não pode mudar a composição do produto, a não ser que você comprou para desmontar e transformar e já entra em outra regra. 4 vai continuar no 4 também, certo? 5 vai continuar no 5. 6, tá? Importação direta, tá? Chegou para você na condição do 6. Você não é um importador direto, vai seguir a mesma regra do 1 para 2. Porém, você tem que observar o que está, né, disposto na lista de resolução da CAMEX, tá? E aí é interessante você estar atento a isso, ou consultar a contabilidade para se orientar com relação a essa lista. Mas, como regra básica, você já sabe que o mais importante é o 0 permanece 0, o 1, se a empresa não é um importador direto, vai virar 2, 3 é 3, 4 é 4, 5 é 5, 6, se ela não é o importador direto, vai virar 7, ok? Bom, esse aí é o primeiro dígito. Então, quando eu vou falar de uma CST, eu digo o seguinte, a minha CST é 000. Estou dizendo que ela é nacional e tributada integralmente. Está aqui embaixo. Ó. O que significa dizer tributada integralmente para quem é optante do Simples? Quer dizer que ele, eu vou usar o 040 lá, nacional, e isento porque eu não vou pagar ela aqui, a minha empresa está no Simples, ela paga uma alíquota, está errado. Não, eu vou dizer que ela é 041 porque ela é não tributada. Tem estados, se não me engano, como Alagoas, que exige que seja assim, tá? Aí depende da legislação estadual. Mas no entendimento, seguindo o padrão do Simples Nacional, não havendo uma legislação específica no seu estado, e os estados têm autonomia para isso, tá? Até porque uma vez que o ICMS é uma tributação estadual, então o estado tem essa autonomia. Bom, não havendo uma legislação específica, a regra é a mercadoria que eu vou tributar no meu Simples Nacional, ou que o seu cliente vai tributar no Simples Nacional, será ou deverá ser destacada como, se ela é nacional, é 000. Por quê? Tributada integralmente. Mas no meu estado, aqui no Rio de Janeiro, é 19%. Eu vou tributar isso em 19%? Não. Entenda bem. A gente precisa pegar uma tabela aqui. Vamos pegar aqui uma tabela do Simples Nacional, para que vocês possam entender basicamente o que a gente está fazendo aí. Portal tributário, deve ter aqui uma tabela do Simples Nacional, comércio, tá? Legal. Pessoal do portal, né, tributário aí, né, perdoem aí, tá fazendo, a informação está disponível para todo mundo, e eu estou me utilizando dela sem o consentimento, mas se houver algum problema aí, a gente está pronto para retirar e fazer as devidas referências, tá? Bom, vou imaginar aqui um cliente que já está há um tempo atuando, tá? Vou imaginar que esse cliente tem um faturamento anual
Ou seja, como é que eu vou saber isso aqui? A contabilidade vai apurar. Eu quero saber como é que está o meu faturamento no mês de novembro para eu fazer o Simples em dezembro. Então ela vai somar tudo que foi movimentado de novembro de 2014 a novembro de 2015 para saber quanto ela apurou. Ah, no total do ano deu 380 mil, então ela está nessa faixa de 360 mil e até 540 mil. Quanto é que ela vai pagar no Simples Nacional dela? 6,84%. Aí você observa o seguinte, aqui, deixa eu fechar isso aqui, aqui onde a gente estava comentando a tributação, tributada integralmente, você fala assim, mas meu imposto aqui no estado é 17% ou é 19%, eu vou tributar integralmente? Não. Você vai tributar 17%? Não. Você vai tributar a alíquota que está dentro da sua faixa. Por quê? Essa alíquota ela é 6,84%. Por quê? Porque dentro dos 6,84%, 0,27% é imposto de renda da pessoa jurídica, tá? 0,31% é contribuição sindical, 0,95% é COFINS, 0,23% é PASEP, CPP 2,75% e ICMS 2,33%. Então, tributar integralmente significa que dos R$1.000 que você pagar o imposto, você vai pagar R$1.000, lá vai estar 6,84 lá que você vai pagar de imposto. São R$1.000 de venda, vamos dizer assim. Então, desses R$1.000, tá? Você vai tirar 6,84. Então, você vai tirar lá 10% de 1.000 é 100, né? 1% é 10, você vai tirar lá R$ 68,40. Desses R$ 68,40, 2,33% vai retornar aos cofres do Estado, tá? Da União para o Estado, na forma de recolhimento de ICMS. Tá ok? Então, o fato de eu dizer aqui que a minha mercadoria é tributada integralmente não quer dizer nada, tá, a ver com o fato do Estado ter uma alíquota. Mas na minha impressora ou na informação ali, né, para o contribuinte ali dos impostos, dos encargos ali que aparece lá embaixo, detalhamento de impostos, aparece a base com base ali num outro percentual. Bom, ali é um cálculo estimado de todos os impostos que aquele produto sofreu em todas as fases de sua operação até ele chegar no consumidor. Então ali é uma ideia de que naquele produto X percentual ou X valor do que ele pagou é relativo aos impostos que aconteceram em todas as fases pelas quais passaram aquele produto. Tá? Nada tem a ver com isso aqui, gente. Aquilo ali é um demonstrativo para que o consumidor tenha uma ideia de que o produto sofreu tributações em diversas fases, tá? E essas tributações foram inflacionando para que ele chegue naquele valor ali onde o consumidor garantiu o seu lucro para continuar sobrevivendo e por essa razão a mercadoria chegou ao preço que chegou. Então, tributado integralmente significa que a sua empresa ou a empresa que você está fazendo os ajustes tributários ali no sistema vai pagar a alíquota integral que está na sua faixa de arrecadação lá no Simples Nacional, ok? Bom, feito isso, você já sabe que não é, então eu não tenho por que estar botando não tributado ou isenta se não tem legislação específica no meu estado. Eu tenho que colocar tributado integralmente. Então, 0, 0, 0. Se eu comprar essa mercadoria com 100, quem me vendeu colocou aqui 100. Então vamos marcar aqui para você acompanhar comigo. Quem me vendeu essa mercadoria, vou botar aqui uma bolinha aqui. Isso. Quem me vendeu essa mercadoria praticou para mim aqui certo? 100. Como é que eu tenho que configurar isso aqui no meu sistema? Bom, é simples. A mercadoria que é 1 vai virar 2, correto? Porque eu não sou importador direto. Então eu vou configurá-la 100, eu vou configurá-la como 2 e vou manter o 00. Por quê? Se a mercadoria foi indicada na compra que será tributada integralmente, não quer dizer que a pessoa que te vendeu necessariamente tributou integralmente, tá? Mas quer dizer que você tributará na sua operação de venda ela integralmente. Então ela vai virar 2 porque mercadoria estrangeira, mas você adquiriu dentro do seu território nacional
né, do território onde você atua, e 00 porque ela será tributada integralmente. Quando ocorrer 300, 400, 500, vai permanecer também a regra de manter 3, 4 e 5 e continuar no 00, tá ok? 6 e 7 vai seguir a mesma regra do 1 e 2, depende se você é importador direto ou não, tá ok? Acho que ficou um entendimento claro aí, né? Agora, uma das coisas que tem causado mais confusão, tá, é a mercadoria origem 0, situação tributária 10. 10 significa o quê? Todas as vezes que você olhar o 10, seja 110, 010, 110, 210, 310, o que tiver, pode observar que tem um campo onde está o valor do ICMS cobrado por substituição tributária. Tá? Não vou me aprofundar em substituição tributária, porque tem um vídeo que eu já disponibilizei no canal, onde eu comento de maneira bem detalhada como é e por que existe a cobrança, né, por ST. Mas convém ressaltar aqui o seguinte: bom, se ele está praticando 10 como tributação, veja bem, os 2 dígitos finais aqui é que são referentes à situação tributária aplicada. Então 0 nacional, 10 ele está cobrando, vai estar ali o valor do produto, vai estar no DANF o percentual da ST aplicado e o valor da ST que vai influenciar no valor do produto. Então um produto que custava R$10 e teve 12% de cobrança de ICMS por ST, ele vai estar para mim lá 11,20, que são o quê? R$10, o valor do produto, mais 1,20 dos 12% de ST. Então o total desse produto vai ser 11,20. Normalmente quando a nota tem ST, uma das formas rápidas de você saber é que o valor total dos produtos vai ser diferente do valor total da nota, tá? Isso aí. E aí tem outras coisas que influenciam a ST. A ST ela se baseia, por exemplo, quem te vendeu a mercadoria, tá? Vendeu a mercadoria e cobrou frete. Então, a base de cálculo ela é feita sobre o valor da operação mais outras despesas. Então, o produto custou R$10, teve R$2 de frete. Tá? Então, ele vai ter que fazer a base de cálculo da ST dele vai ser sobre R$12. Claro que aí tem outros desdobramentos, como MVA e etc, etc. Mas isso está no outro vídeo que a gente comentou lá sobre ST. Bom, então a mercadoria que eu adquiri com 0,10, eu vou vender e eu preciso vender dizendo que eu já paguei o ICMS, né, foi cobrado anteriormente. Aonde é que está essa informação? Está aqui, ó. Então o produto que eu comprei com 0,10, eu vou manter o 0, porque o produto é nacional, ele vai continuar sendo nacional, tá? E eu vou dizer que ao vender ele é 60, 0,60, para que eu não pague o ICMS. Ah, não vou pagar nada sobre esse produto? Não é verdade. Dê uma olhada aqui na tabela do ICMS, ó. Aqueles 6,84 possuem apenas 2,33 de ICMS. Então você vai pagar algum imposto porque você ainda tem 2,75, 0,23, você tem outros tributos que somam aqui. O que acontece é que no recolhimento da venda dessa mercadoria com 0,60, você observa aqui que vai sair apenas 2,33%, tá ok? Vocês entenderem bem por que às vezes você manda as vendas para a contabilidade apurada lá com ST e ainda assim você tem o que pagar, óbvio, né? E aí 0,60, tá ok? É a transformação da mercadoria que entrou com 0,10. Ah, ela entrou para mim com 1,10. A pessoa que me vendeu é o importador direto, então vai virar 2,60. Lembra da primeira regra aqui? Ó? Se vocês conseguirem assimilar essa questão do primeiro dígito com origem, vocês vão entender a tributação de maneira muito mais clara. Tá, ok? A questão do 20, a tributação 20, agora eu vou parar de abordar aqui a transformação do primeiro dígito, tá? Para a gente se deter mais aqui, vocês já entenderam a regra ali em cima. E vai ficar bem bacana a gente trabalhar só a questão dos 2 dígitos da tributação. Tá bom? Bom, 20. Bom, 20 requer olhar o XML e a legislação do Estado, tá? Para saber qual o percentual de redução de base de cálculo. Normalmente, quando você tem uma mercadoria com 20, você precisa saber com a contabilidade se você pode utilizar a mesma regra de redução da base de cálculo. Se você puder utilizar a regra para o seu cliente, você vai ter que olhar no XML e vai ter lá 26
ponto 67, ou 35, ou 40, e vai ter lá o percentual que tiver como PRBC, alguma coisa assim, percentual de redução de base de cálculo. E aí você vai colocar no G5, a gente está trabalhando aí com alguns sistemas, inclusive o G5, você tem um campo onde você coloca o percentual da base de cálculo. Quando a mercadoria é tributada integralmente, a gente coloca 100%. Agora, nesse caso aqui, ela teve a redução de 20%, um exemplo, tá? 20 aqui eu vou usar isso como referência, não quer dizer que 20 aqui é 20 de redução não, tá? Imagina que, por exemplo, ela teve 35% de redução de base de cálculo, tá? BC, base de cálculo. Como é que eu vou colocar no campo lá o percentual da base de cálculo de G5? Eu vou colocar 35? Não, eu vou descontar. 100 menos 35 dá quanto? 65. Então eu estou reduzindo o meu produto a 65%, né, da base de cálculo. Então o imposto dele vai ser feito sobre 65% do valor total que eu vender. Tá? Observando-se, é claro, aí as questões que eu já falei. Procurar saber se você pode usar o percentual de redução, se o Estado permite, etc. Tá ok? 30. Mercadoria isenta, ou ela não foi tributada, mas há uma outra legislação que impôs que o fornecedor de quem você adquiriu cobre o ICMS por substituição tributária. Tá? Aí nesse caso também você vai observar se a mercadoria realmente é isenta, mas a AST você já pagou. Então ela vai virar, se você tiver, preste atenção, tá? Se você tiver como usar essa informação, isenta não tributada e com cobrança de ICMS por subvenção tributária, beleza? Observa aqui que para quem é do Simples Nacional, vamos dar uma olhada aqui, você vendo aqui, ó, tributada, tributada, isenção, tá? Tributada, tá? Não, tá vendo? 203, ICMS, isenção do ICMS no Simples Nacional, aí para a faixa de receita e com cobrança de ICMS por subvenção tributária. Tá? Então, ele teve a isenção, mas teve a cobrança. Então, nesse caso aqui, tanto aqui quanto aqui, eu tenho que especificar, tá, que aqui vai entrar o 60. Então, esse 30 tem que virar 60 quando eu vender, porque houve uma cobrança aqui. Tá? Então, ou ela isenta, né, não tributada, mas teve cobrança de ICMS. Então, como a venda no comércio ela se aplica, né, nesse caso aqui, ao ICMS ele foi cobrado, então aqui também vai virar 60, tá? O 40 a mercadoria é isenta, 41 é não tributável. Existe uma diferença muito grande entre isenção e não tributação, tá, gente? Tem legislação específica para os dois casos. A mercadoria pode ser isenta por um período, ela pode ser não tributada por um período, e isso depende muito de legislação específica. Então, livro de regimento aí de ICMS do seu estado, tá? Se tem suspensão, se tem diferimento, procurar saber da contabilidade qual é o percentual desse diferimento, tá? Para que você possa aplicar. O 60 a gente já falou. O 70 é bem parecido com o 20, a diferença é que tem redução de base de cálculo, mas também teve cobrança de ICMS por substituição tributária. Então vai ter lá o percentual de redução, tá, ó, com cobrança de ICMS por substituição tributária. Então, qual é a AST que teve a cobrança? Foi essa aqui, certo? Eu não tenho nenhuma transformação aqui que eu possa fazer dizendo que eu, tá, tenho um produto com redução de base de cálculo e tenho. Então eu vou usar aqui o 60, tá? Mas eu vou colocar lá o valor do percentual de redução de base de cálculo que teve lá. Tá? Isso aqui também, gente, depende de entendimento junto à contabilidade. Tá? O que a gente está fazendo aqui é elucidar para vocês, mas isso não pode servir de regra básica, porque o contador é a quem a empresa se reporta para a sua escrituração contábil e fiscal, e é dele que você tem que submeter, e é ele que você tem que submeter essas informações. Ok? Bom, a partir da nota fiscal eletrônica do layout 2.0, a gente passou, por causa da confusão que existia e muita gente usar 040, 041 e tal, ou 4041, eles passaram a criar regras específicas com códigos específicos para aquela empresa enquadrada no Simples.
Então ela é composta por mais 3 números. Então vai ter o dígito de origem, continua existindo, mas na tributação, o que a difere é que ela passa a ter 3 dígitos. Então aonde era 00 lá vira 101, com diferenças para permissão de crédito, sem permissão de crédito. Mas as regras aplicadas aqui, respeitando, é claro, a situação do simples, são as mesmas que eu expliquei aqui em cima, tá ok? Esse é um vídeo, ele pode até não ser tão abrangente, mas a ideia aqui era trocar algumas palavras com vocês, basicamente sobre o entendimento do Código de Situação Tributária, tá? Separando o primeiro dígito dos demais dígitos, tá? Aonde o primeiro dígito ele se refere à origem da mercadoria, se nacional, se importada, se importada, mas adquirida por você dentro do seu estado, se você é o importador direto, tá? É o primeiro dígito. Os demais dígitos são a tributação em si, tá? E como ela está sendo aplicada ou foi aplicada ao produto na sua aquisição. Ok, galera? Bom, eu espero ter ajudado a todos, tá? Se gostou, posta aí seu comentário, se tiver dúvidas, a gente, na medida do possível, vai tentando aí responder a todos, tá ok? Um forte abraço e até a próxima.